Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos fazendo o Evangelho para o dia 26 de julho de 2026. É o capítulo 28, o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Essa é a Carmen Matos. Esse é o Gelson Vieira. Sejam todos bem-vindos. Hoje a Carmen fez uma abertura muito interessante desse capítulo. Vamos lá dar início ao nosso Evangelho do Lar. A gente deixa esse dia específico reservado para fazer essa conexão com a espiritualidade, trazendo um copo d'água para que essa água seja fluidificada, se torne a nossa medicina sagrada. E lembrando que no final a gente vai fazer um alto passe, na verdade não é no final, quando a gente terminar o Evangelho, procure logo a seguir, vai ter o nosso alto passe. Então vamos fechar os olhos, respirar fundo. Deixa o ar sair totalmente dos seus pulmões, esvazia totalmente. E aí inspira vagarosamente, conscientemente. Ajusta o seu corpo no seu assento, para que ele fique mais confortável possível. Senhor Jesus, hoje abrimos um capítulo que muitos enxergam apenas como uma coleção de orações. Mas talvez seja um convite para aprendermos uma nova maneira de pensar, sentir e viver. Porque a verdadeira prece não começa quando fechamos os olhos. Ela começa quando deixamos de acreditar que precisamos convencer Deus a fazer a nossa vontade. Tu não precisas ser informado das nossas dores, Deus. Tu já as conheces antes mesmo de nascermos. Também não precisamos encontrar palavras bonitas, porque o universo compreende a linguagem silenciosa da intenção. Então, por que orar? Talvez porque ela foi feita para transformar aquele que ora. Quando oramos sinceramente, a nossa mente desacelera. O ego fala mais baixo, os medos perdem força. E aquilo que parecia impossível começa a ser visto por um outro ângulo. Não porque o mundo mudou, mas porque nós mudamos de frequência. A resposta que tanto buscávamos talvez já estivesse presente o tempo todo, aguardando apenas o silêncio necessário para ser percebida. Escutar a voz tranquila da consciência, escutar a inspiração dos bons espíritos, escutar a tua vontade, mesmo quando ela não coincide com os nossos desejos imediatos. E que a nossa oração dessa noite seja menos um pedido para que a vida mude e mais uma disposição para que nós nos tornemos capazes de enxergar a vida com os teus olhos. E que esse Evangelho nos ensine a transformar cada pensamento em luz, cada palavra em consolo e cada atitude em uma oração viva. Que assim seja. Cada prece é, na verdade, um exercício de consciência. Hoje, Senhor, mais do que te pedir alguma coisa, queremos aprender a escutar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, nós chegamos agora no último capítulo
E o último capítulo, na verdade, é um dos mais longos do Evangelho, e ele está propositalmente no final, porque ao longo de todo o Evangelho, né, os ensinamentos de Jesus, no capítulo anterior a esse, é o capítulo do que pedir e obtereis, é um entendimento de como a gente deve pedir com mais consciência, e nesse capítulo a intenção, e Kardec nos lembra, e os bons amigos espirituais nos lembram, que mais importante do que memorizar palavras rebuscadas, é a intenção que existe naquele pedido, né? Então, o número de orações, de preces que existe são muito grandes, dos mais diversos tipos. É o auxílio para si mesmo. No capítulo, né? Nesse capítulo. Preces para o nosso auxílio próprio, auxílio de outros, auxílio em momento de doença. E são diversas situações da vida que enfrentamos e que a intenção é apenas ser um guia na hora de fazer a prece, mas que essa guiança que se recebe, ela passe primeiro pela intenção do que é pedido, né? E aí hoje a gente estava assim, o que a gente pode falar que nos tocou recentemente, né? Uma coisa que nos tocou recentemente, a gente viu a história de uma rezadeira. Rezadeira era uma prática comum, né, no tempo dos nossos pais e avós, e cada vez se tornou mais raro, mas é uma manifestação muito especial da forma de se orar pelo outro, né? A rezadeira, ela tem toda a intenção de evocar para o outro o auxílio do divino, né? Com toda a sinceridade de quem ama profundamente, de que tem um desapego material, porque as rezadeiras, elas fazem isso com amor e com o tempo que elas têm. Elas não cobram, elas simplesmente estão disponíveis para esse trabalho. E elas trazem também a força da inteligência divina da natureza, então usam ervas, né? Usam, enfim, todo o aroma das ervas para fazer essa reza. Então ela usa palavras da simplicidade, vinda da simplicidade delas, né? Não é um estudo de uma prece que foi escrito e que se deve seguir. Essas preces, elas vão acontecendo, provavelmente passadas de mãe para filha, de avó para mãe, né? Mas que vem da simplicidade, que vem do coração. E da intenção do amor que ela tem por aquele que ela quer ajudar. Exato. Né? Então, a gente refletiu aqui que sempre quando a gente vê uma rezadeira, é uma pessoa mais simples, muitas vezes com um palavreado também simples, nos lembrando que a prece, o que menos importa é o rebuscar da palavra, é a intenção do auxílio a si mesmo, auxílio ao próximo. E quando se faz uma prece, é uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus no sentido para nos dar força, coragem e determinação naquilo que a gente quer. O momento em que a gente para fazer uma prece, para fazer uma oração, ela talvez seja o momento em que a gente acalme a mente, em que a gente se concentre, né? Mesmo nas palavras, mesmo no Pai Nosso, que muitas vezes a gente fala sem perceber o sentido daquelas palavras, né? Mas quando a gente está fazendo isso, a gente está acalmando a mente, redirecionando os pensamentos para aquilo, né? Para aquele momento específico. Nesse capítulo tem o Evangelho, nesse capítulo tem o Pai Nosso, e cada parágrafo do Pai Nosso, ele é quase que uma ou duas páginas de desdobramento daquela passagem do Pai Nosso. Existem, na verdade, a gente é lembrado que a gente pode estar em prece a quase todo momento, que é aquele momento em que a gente acalma a nossa mente e faz um pedido
essa conversa à espiritualidade superior, diretamente a Deus, em que a gente pede forças, né, para aquele objetivo que a gente quer. E é lindo ver, né, como que a gente pode aproveitar o momento em que a gente está ali parado, né, aquele momento de silêncio, meio que seja um agradecimento a Deus, né, que seja esse momento em que você está caminhando e você percebe uma árvore linda e você percebe algo que te chame a atenção. Isso já é um momento de prece, não é? Onde você expressa o seu agradecimento, o reconhecimento de tudo que está acontecendo ali à sua volta. Mas quando a gente para fazer uma prece por alguém ou até para resolver uma situação nossa, como que a intenção é fundamental? A gente não precisa esperar que Deus vá resolver o problema para você. Quando a gente está rezando, quando a gente está pedindo, quando a gente está orando, a gente está dando uma oportunidade de silenciar a mente e talvez acalmar o coração e poder ver as coisas com uma perspectiva diferente, de poder tomar uma atitude de uma forma diferente, saindo do desespero e entrando e permitindo que haja esperança. E você vê que a prece, ela, como a gente demonstra de diversas formas, muitas vezes até aquela prece em que pode ser até uma repetição de palavras, mas isso ajuda também a que, como você disse, que a mente se acalme. Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme de acalmar a mente na hora da prece e tá fazendo aquela prece com 1000 coisas na cabeça, né? Muitas vezes é um processo da gente poder entrar com essa prece em comunhão com o divino. Então, já é um primeiro passo inicial quando a pessoa, através de, muitas vezes, um mantra, alguma coisa, ela deixa de ter uma mente super ocupada, super pensando no que aconteceu, no que ainda não aconteceu, no futuro, no passado, estando não presente naquele momento. É como uma estação de rádio, né, na verdade. Quando a gente está numa estação em que aquele é um rock pauleira, né, na cabeça, acontecendo, falando, aquele barulho, não é? E quando a gente vai, né, para uma oração, vai para uma meditação, que pode também ser uma forma de oração, não é? Com certeza. A gente vai ajustando essa estação para entrar numa frequência, né, para uma frequência mais tranquila, numa frequência que vai, né, nos permitir olhar as coisas de uma forma diferente. É verdade. E o grande convite nesse momento é a gente visitar esse capítulo, entender que esse capítulo tem uma abrangência de preces sugeridas muito grande, mas o ponto principal é que é uma conversa sem necessidade de palavras especiais, é a conversa do coração com o coração divino, onde a gente expressa não só aquilo que a gente precisa de auxílio, mas também um agradecimento e um louvor a tudo isso que a gente tem, né? Quantas vezes a gente não presta atenção no que a gente já tem, né? Verdade. Esse capítulo é bem especial porque tem tantas orações, tem tantas preces, como se fosse uma oportunidade da gente ter um guia, uma guiança. Mas, na verdade, a verdadeira prece é aquela que vem do seu coração, né? Existem preces que elas por si só têm uma frequência muito elevada, não é? Então, o exemplo dos salmos, né, que estão na Bíblia. Verdade. E só mais um exemplo, antes de terminar, aí a Carmen vai passar para Alto Passe. Alto Passe. Tem aqui, por exemplo,
pedido, uma prece como um pedido para resistir a uma tentação. Então, essas próprias preces, elas dão uma indicação de qual é o caminho para a gente se tornar mais, digamos, iluminado e até mais feliz e mais em paz. Então, quando ele pede uma prece para resistir a uma tentação, a gente dá para entender que a gente ainda é alvo de cometer alguns tipos de erro e a espiritualidade nos diz, olha, peça auxílio nessa hora quando você realmente quiser se livrar de algum tipo de comportamento que você veja como inadequado. Então a gente não está sozinho quando a gente quer fazer a nossa reforma íntima e a gente quer mudar de atitude, a gente percebe que isso a gente quer mudar e a gente não está sozinho nisso. Quando a gente faz a prece, não só a gente, quando faz a prece, a gente está olhando para dentro de si mesmo, dizendo isso aqui eu preciso mudar, mas como existe toda uma egrégora que vai nos auxiliar nisso. Quando o auxílio é para o bem, não vai nos faltar auxílio. Então, quando a gente passa por essas preces aqui, a gente entende que existe toda uma assistência, né? Então, por exemplo, tem uma prece de ação de graças pela vitória alcançada sobre alguma tentação, algum erro que você vinha cometendo. Então, olhem bastante para isso, coloquem de novo, não é a sequência de palavras, mas é a ideia de aonde a prece pode ser nosso auxílio. É verdade. Então a gente está encerrando hoje o nosso Evangelho, encerrando, né, com o último capítulo e agradecemos muito a companhia de vocês, agradecemos muito por estarmos juntos aqui durante esse ciclo. Não é despedida, é recomeço. Iniciaremos iniciaremos na semana que vem capítulo 1. Na verdade, antes do capítulo 1 tem o capítulo introdutório, que também é excelente. É verdade. Excelente. Então, no domingo que vem, nos encontramos de novo para o nosso Evangelho no Lar, antes do capítulo 1. Isso, capítulo 0. Tá Tchau, bom? tchau. Tchau.